Vamos lá então, gente. É um prazer estar aqui. Vou me apresentar um pouquinho, porque pode ter pessoas que não me conheçam. Vai ficar gravado isso? Vai. Tá. Então tá bom. Então eu sou o J. Borgognoni, João Paulo de nascença, resumindo meu nome por uma letra. Sou psicólogo há mais de 10 anos, a gente está ficando velho. Ultimamente eu faço supervisão de alguns profissionais de saúde mental. Também, quando eu falo profissionais de saúde mental, parece que eu faço supervisão de pessoas internadas, né? De profissionais que estão bem próximos de serem internados, mas acontece. Também sou co-criador do projeto Os Náufragos, junto com o Francisco Orsim, com o Chico, e fundador da Terapia do Bom Senso, que foi um método que eu inventei e que ainda vou falar muito sobre isso um dia. Mas enfim, estou aqui. Primeiramente eu queria dizer que eu fiquei muito surpreso, porque quando eu botei o endereço Lamen ali em 62, eu falei, é no Fígaro, é no Sebo Fígaro, né? Tem um sebo aqui embaixo, Curitiba. Eu vinha nesse sebo desde que eu tinha 16 anos, eu estudava aqui no Dom Bosco, né? Sinais, fortes sinais. E daí eu fiquei olhando, falei, cara, será que é? E foi engraçado porque no Fígaro eu tirei foto pro meu casamento, tem aquele ensaio fotográfico, né? Que é sempre meio jacu, meio brega, mas necessária. Tirei foto ali, quando a Paula ficou grávida, tirei foto ali, quando ele teve o segundo filho, ele tirou foto aqui também. Hoje eu estava aqui comprando livro, então para mim é muito legal ver que é tão próximo assim de uma história. Enfim, fiz todo esse contorno só porque eu achei divertido. E na verdade o que eu acho também interessante é que algumas pessoas que estão aqui me conheceram também dando palestras em igrejas, né? Então quando tudo era mato, quando não tinha náufragos, mal tinha paciente, só tinha um diploma, eu fiz algumas palestras em igreja de graça, para ver se assim a gente conseguia, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, angariar alguns pacientes, e sobrevivemos até aqui. Mas é muito bom tá nesse ambiente, porque nesses 10 anos de psicologia, como todo psicólogo hoje em dia e também católico, a gente sempre, se a gente vai falar disso dentro da igreja, a gente sempre está no limiar da ilegalidade, né, para o conselho, o que é bem divertido. Então é muito interessante poder voltar para esse ambiente e também poder falar da psicologia sem a gente precisar fazer aquela linguagem que eu estou acostumado, tanto nos náufragos quanto no meu trabalho normal, que é dar uma camuflada, né? A gente fala umas coisas aqui, né? A gente eu estava conversando ali anteriormente que o que a gente faz você pega ali, pelo menos a gente tenta, tirando as heresias, a gente pega ali a prática cristã, alguns princípios, algumas coisas e tenta analisar filmes tipo 50 Tons de Cinza, né? A gente, né? Esse diálogo possível, né? À luz do tomismo, essas coisas assim. E aí é interessante porque aqui eu vou poder falar, né, de fato sobre esses assuntos. Mas enfim, depois desse preâmbulo todo, vamos para o tema. Eu escolhi o tema da culpa desesperada à maturidade responsável, foi isso. Eu fui fazer propaganda, eu quase falei da culpa responsável à maturidade desesperada, mas da culpa desesperada à maturidade responsável. Porque eu acredito que seja um arco bem interessante para a gente conseguir entender, principalmente. A culpa desesperada é um diagnóstico de como as coisas estão hoje em dia, e maturidade responsável, querendo ou não, é a solução para esse mesmo diagnóstico, né? Por que eu falo da culpa desesperada, né? Quando a gente vai começar então a entender, principalmente nessa área de psicologia, a gente percebe que um sentimento muito frequente hoje em dia é a tal da culpa. A gente sempre se culpa por tudo, entende? E o que aconteceu foi que esta culpa ela foi retirada do valor moral real, né? De sentir culpa por aquilo que vale a pena. Não, só virou o sentimento de culpa banalizado, né? E aí o que acontece é que virou simplesmente uma emoção, um sentimento de emoção, um sentimento ruim que nos dá. E aí a gente pega aquela maravilhosa profissão chamada marketing digital, que deita em cima de você na culpa, entende? Os publicitários, eu convivi com muito deles, já não eram pessoas muito confiáveis. Virou digital, piorou demais, né? Mas a questão que acontece hoje é um exemplo disso, né? Então, quando a gente vai ver aí lançamentos, a gente vai ver essas... Não, eu lembro aqui em Curitiba tinha o
Roncone Colchões, tá? Era só até essa sexta-feira. É o primeiro gatilho de, né? Hoje em dia, quando eu vejo qualquer pessoa falando, não, é só, vai fechar o carrinho, essas coisas, eu sempre lembro da propaganda do Roncone Colchões. Porque é só até sexta-feira, um beija-flor de entrada, que era R$1 de entrada. Eu lembro dessas coisas e continua a mesma coisa. E tudo isso nos gera o quê? Culpa, né? Por quê? Não, porque você vai perder a promo de lançamento, você vai perder a oportunidade, né? Eu também não posso aqui acusá-lo sem me incluir junto, porque a gente também se utiliza esses gatilhos, né? Esses dias aí, gente, fui lançar o curso que eu vou dar em Fortaleza de conceitos fundamentais da psicologia do Olavo de Carvalho. São só 30 vagas com promoção. A gente utiliza esse tipo de coisa, né? Só que isso nos pega com uma facilidade muito grande, né? E assim, não é só esta culpa de eu vou perder um produto. O problema é que virou culpa para tudo quanto é canto, né? Então, se você pegar o teu feed do Instagram agora, sinceramente, se você ver 5 posts, algum vai te dar gatilho de culpa. Por quê? Porque é alguém apelando alguma coisa para você, apelando pro seu sentimento. E sempre você tá errado. E somando a isso, a gente pega hoje toda a ideologia que tem, que não precisa nem dizer, e que você percebe que aí triplica, né? Então eu lembro esses dias eu estava vendo a TV, daí começou a passar aquela propaganda do Médicos Sem Fronteiras. Vocês já viram essa propaganda, né? Tocando Everybody Hurts do R.E.M. Com crianças, e daí o Médicos Sem Fronteiras. Cara, e toca a música inteira, entendeu? São 5 minutos de imagens de crianças com fome, e crianças e médicos ajudando. Ajude o Médicos Sem Fronteiras, faça parte disso. Eu conheço pessoas que choram com esse tipo de propaganda, né? É tão engraçado que eu conheço pacientes que em TPM elas choram com qualquer tipo de propaganda, mas tem isso, tem esse apelo para sua culpa. Pô, não tô ajudando os caras, entende? Hoje em dia, então, com essas coisas, com essas bandeiras ideológicas e tudo mais, você não consegue nem se posicionar, né? Uma delas a mais clássica é o feminismo, né? Você fala assim, não, você ainda vai suave, assim, né? Naquela discussão com o primo da família, né? Aquele primo com a camiseta do Che Guevara que chega e fala, você que é psicólogo, o que você acha? É um saco ser psicólogo nessas horas. Porque todo mundo acha que eu tenho que achar alguma coisa, entendeu? Você que é psicólogo, onde você tirou essa ideia? Uma vez eu fui numa videolocadora, tô velho, tô nostálgico hoje. Daí o cara chegou e falou, esse filme é bem doidão, tem sua cara, você vai gostar. Eu fiquei assim, tipo, tem minha cara? O que ele quis dizer com isso? Mas aluguei o filme, tá? Era o mais estranho que ficção. Que é estranho aquele filme, né? Só o Chico pra conseguir tirar a lei de pedra daquilo lá. Mas enfim, aí o que aconteceu foi que o pessoal chega e fala, você que é psicólogo, o que você acha? Complete essa frase com qualquer coisa, né? E eu falo que a minha profissão é um saco, porque se eu fosse engenheiro, eu desse uma resposta, e a pessoa e o meu tio ia lá e desse outra resposta, e os dois fossem construir, evidentemente um ia cair, o outro não. Agora comigo assim, Jota, o que você acha do adolescente? Vai saber, gente. É um mar de opiniões, entendeu? Não tem como chegar e cravar uma opinião. É muito difícil, né? Mas enfim, chega lá o primo, ou chega lá qualquer pessoa, né? O que você acha do feminismo? Hoje em dia, essa pergunta você já fica meio tipo... Fala, não falo, fala, não falo, fala, não falo, vou falar. Você já se sente meio mal, você já começa... Não, veja bem, a gente tem que ver o princípio das coisas. Você começa a voltar pro princípio para ver se ele desiste da conversa, né? Então você chega, não, eu acho que talvez algum ponto ali tenha uma razão de ser, mas a forma... Você começa a tentar, assim, né, dar uma argumentada e fala, então você é a favor do espancamento de mulheres. Você fala, mas como é que a gente saltou disso para isso, né? Em política, né? Eu lembro aqui em Curitiba, quando teve o negócio da Marielle, teve um colega, um amigo, não é mais amigo, né? Um amigo meu que trabalhava, que era jornalista, conheço esse povo, ele escreveu na Gazeta do Povo, se você usou naquela época, se você usou uma camiseta do Brasil, você é cúmplice do assassinato da... Cara, que porra é essa, cara? Como é que você sai de um ponto pro outro, né? Então hoje em dia é isso, você não sabe... não é que você... Primeiro assim, você não sabe se posicionar. E até mesmo quando você não se posiciona, você fica com um sentimento de incômodo. E normalmente é uma culpa. Né? Por quê?
Porque esse tipo de bombardeamento está falando assim, você está errado. Você precisa melhorar. Você está errado. Ainda não é o suficiente. Né? Isso eu acho que hoje em dia, até falando do feminismo, hoje em dia, assim, até para a mulher é mais pesado ainda. A mulher sofre muito mais que o homem. Né? Nesse sentido dessa culpa, dessa chantagem emocional. E aí quando a gente sai, seja do marketing, das compras, que são gatilhos, vamos dizer assim, de culpa mais positivo, vai para ideologia, coisa e tal, a gente começa a entrar para o âmbito pessoal. Que também, meu amigo, entende? É a vida como ela é, assim, é um negócio louco. Por quê? Porque, inclusive, em âmbitos pessoais também, a gente vê dinâmicas emocionais, de chantagem emocionais, entre amigos, quando não é a mãe, quando não é a esposa, né? Quando não é o marido, entende? Que é aquela coisa assim do tipo, chantagem, assim, tipo, gente, vamos sair, você fala, tá horário não dá, né? Eu tô com um filho pequeno, tô com um de 1 ano e o outro de 4. Tá horário é bem ali. Não, beleza. O cara tá meio ocupado aí, o dia que você estiver desocupado, você avisa. O dia que meu filho fizer 15 anos, casei, aí eu te chamo. O que acontece? Não, cara, pera lá. Não, mas se não quer, avisa. Não precisa dar desculpa. Às vezes acontece isso em âmbitos familiares. Quando não é aquele clássico caso. Para eu evitar de me sentir culpado, eu cedo antes de começar. Né? Todo domingo a galera vai lá no almoço na casa do pai e da mãe, e é bem no horário da missa, e sempre, mas precisa ser tão carola. Não, pai, fica engolindo sapo, entende? E muitas vezes é o quê? É o sentimento de culpa que vai regendo, tá? Porque não tem nada que mais nos alcança do que nós nos sentirmos, de certa maneira, errados, ou a gente sentir que está devendo. Né? Uma das coisas que eu falo, né, chantagem emocional é muito clássico de você ver isso. A pessoa ela vai lá e solta uma sentença para você. Né? Sei lá, chega lá a mãe narcisista, que agora toda mãe virou narcisista. Chega a mãe narcisista, mas precisa ir tanto na igreja assim? O que normalmente a pessoa faz? Ela começa a se justificar. Não, veja bem. E quanto mais justifica, mais a outra pessoa pega informação e tasca. Né? Quanto mais você desdobra o argumento, mais a pessoa parece que pega e joga na tua cara. Assim. Não, mas tem que entender, coisa e tal. Mas Deus fala que a família é mais importante. Começa aquele argumento tosqueira, assim, né? E aí o que você começa a perceber? É muito visível quando a gente caiu num gatilho de culpa, quando a gente começa a justificar demais. Entende? Às vezes a pessoa olhar e falar, todo dia tem que ir na missa? Tem. Ponto. Agora viraram carola? Parece que sim. Não, mãe, o que é carola? Entende? Quem vai... então a gente é, né? A gente é desse tipo mesmo. E pior, mãe, você nem sabe, né? Reza o terço todo dia, tem uns negócios aí, se a criança tá aprendendo latim, né? Vai aquelas coisas assim. Não, o que acontece? A gente fica acuado, né? Esse é o problema hoje em dia. Então, porque a partir da culpa é que vai começar a gerar, às vezes, confusão, vai gerar, às vezes, uma revolta, vai gerar ira, porque hoje em dia a gente é acusado a todo tempo, a gente é metralhado de acusações, né? E muitas vezes, olha que interessante que é o mecanismo da culpa, muitas vezes até quando a gente vai então, tô cansado desses gatilhos, então eu vou me posicionar e publica alguma coisa nos stories, a pessoa já começa a ficar com medo. Mas o que vão achar de mim? E se não sei das quantas? E se não sei... E é aquela coisa, a pessoa que mais te critica é teu vizinho ou tua família. É sempre assim. Né? Às vezes eu faço supervisão de psicólogos e eles falam, não, eu queria me posicionar, coisa e tal, mas tenho medo das pessoas me incomodarem, coisa e tal. Só incomodam gente que está começando. E normalmente é uma prima, é uma tia, é uma colega. Eu falei que, gente, eu publico um monte de coisa lá que era para incomodar, mas ninguém responde. Entendeu? Por quê? Porque quando você começa a crescer um pouco mais, meio que dá uma distanciada, as pessoas não falam, mas quando a pessoa começa a dar uma melhorada, começa a fazer um negócio diferente, aí ela é bombardeada. E nesse bombardeamento é que às vezes ela fica insegura. Porque é isso que a culpa faz. Como antigamente a culpa estava voltada, né, vamos dizer assim, uma culpa mais consciente, mais madura, ela seria mais voltada a um arrependimento, né?
Então a culpa estava mais voltada a uma moralidade, estava mais voltada a alguma coisa positiva. Como agora é só sentimento, a gente começa a ficar inseguro. Porque, até agora eu achei que eu mandava bem, mas na verdade eu não sei responder. Na verdade, será que eu sou tão ruim quanto estão me dizendo? Né? Não sei se alguém de vocês aqui já esteve num relacionamento tóxico, tá? É super divertido. Mas na verdade, relacionamentos tóxicos acontece o quê? Uma pessoa, né? Quando é relacionamento tóxico de verdade, tá? Se seu namorado olhou pra você e falou, meu bem, hoje eu não queria sair, eu queria ficar em casa. Relacionamento tóxico! Porque hoje virou isso, né? Mas o que acontece é assim, no relacionamento de verdade, que tem abuso psicológico, a pessoa controladora, ela vai minando a capacidade de julgamento da outra. Né? Ou seja, a pessoa vai cada vez menos sabendo ter uma autoavaliação. O que é certo e o que é errado. Aquela menina que começa a falar, conversa, quando chega em casa o cara fala, você fica se abrindo aí pra todo mundo. Você tá dando moral pra todo mundo. Então a minha extroversão na verdade não é extroversão, na verdade eu tô dando margem. Daí a menina vai lá, se esforça, o cara fala, não tá suficiente, quer dizer que meu esforço não é suficiente. A pessoa vai perdendo a própria capacidade de avaliar as situações. É isso que acontece. E é isso que acontece hoje, muitas vezes, em alguns ambientes. É relacionamento tóxico, né? Tem estudantes de psicologia, né, que Deus abençoe essas pobres almas, né, que são cordeiros entrando no covil de lobos. Essas pessoas, assim, heroínas, com postura heróica de indo para a faculdade de psicologia, é visível. É um bombardeamento gigantesco. Porque não basta mais você não se posicionar. Se você tem uma opinião contrária, você fica quieto. Não adianta ficar quieto. Quem fica quieto é conivente com o abusador. É conivente com o patriarcado. É conivente. Não adianta. Você tem que ser a favor do que eles estão falando. E às vezes a pessoa fica numa sinuca de bico. Né? Então, nesse sentido, vai gerar muita culpa. Vai gerar muita culpa. E o que acontece com a culpa é que daí ela vai ter essas duas aberturas. Por um lado, é a culpa daquilo que eu já fiz e eu não quero que ninguém descubra. E por outro lado, é a culpa por aquilo que eu nem fiz, mas já estou antevendo e acho que vai acontecer. Então a pessoa fica meio que no mato sem cachorro. Né? E uma das coisas que eu gosto muito de falar da culpa é que a culpa ela normalmente dá um sentimento integral. Ela dá uma sensação integral. Dificilmente ela é parcial. Vamos dar um exemplo. Terminou seu último namoro. A pergunta que fica, a culpa é de quem? Entende? É minha ou daquele cafajeste miserável? Né? Claro que é dele. E se ele vem falar alguma coisa, você fala, a culpa não é minha. Não fui eu que inventei. Aquela sirigagem. O que acontece? Sempre tem essa coisa, de quem que é a culpa? E eu sei que se alguém fala assim, não, veja bem, a culpa é dos dois. A culpa é dos dois do cacete. A pessoa sai, né? Sai do salto. Por quê? Porque quando a gente fala em culpa, dá esse sentimento. Não é? Quando a gente olha assim, né? Quando vai fazer algum trabalho, coisa e tal, e alguém não dá certo o trabalho, fala, a culpa é de quem? Todo mundo fica morrendo de medo de virar o foco, né, da atenção. É desse sujeito. Então esse sujeito agora vai ser imolado. Igual você falou ali, né? Agora você vai ser imolado no altar aqui do trabalho. Então é uma questão muito... ela é muito forte, a culpa. E o que acontece é que eu falo que a culpa é como se fosse um imã num pote de moeda. Quando você sente culpa de alguma coisa, é muito fácil você sentir culpa de outras coisas. Né? Ou seja, a pessoa que, digamos, terminou um namoro. O cara nem sabe, ele é corno, mas a menina terminou com ele. Ele fica, o que eu fiz de errado? Eu devo ter feito alguma coisa de errado, não sei das... Quando ele chega no trabalho, o chefe fala, preciso conversar com você. Sacana, não fala isso pro funcionário. Preciso conversar com você. Mas no final do expediente, até o final do expediente, ele fala, além da mulher me deixar, olha aí, só uma droga de paciente. Não, uma droga de paciente. Uma droga que deve ser paciente também, mas só uma droga de funcionário, não faço nada direito. Daí a mãe manda uma mensagem, filho, lembrou de passar no meu... eu não sou nem bom filho, entende? A culpa, ela vai gerando esse sentimento, assim, ela vai tomando conta de tudo. Porque se eu sou péssimo em relacionamentos, e às vezes é possível que você seja, mas se às vezes você está com sentimentos, se eu sou péssimo em relacionamento, logicamente eu devo ser péssimo em outras coisas. E esse é o problema.
Tanto que hoje em dia a gente ouve muito esse argumento, né? Ah, não sirvo pra nada, nada funciona na minha vida, de que adianta tentar, né? É o que eu falo, né? Teve um caso que foi muito engraçado que o paciente chegou pra mim na primeira sessão e dessa vez não era eu que estava atrasado, era ele. Eu fiquei feliz. Aí ele chegou 5 minutos mais atrasado do que eu, que já tinha chegado 5 minutos. E daí ele sentou e falou, não, pô, minha vida tá um caos, tá tudo ruindo, entende? Eu falei pra ele, que horas que era a nossa sessão? Ele falou, 19 horas. Eu falei, que horas você chegou? Ele, 19h08. Eu falei, então, você tá trocado, você tá vestido, você chegou no endereço certo, você tá na minha sessão, você tá falando coisa com coisa. Então tua vida não tá ruindo. O que de fato está ruindo na tua vida? Ah, não, é o meu casamento. Eu falei, ah, meu amigo, então a gente sai disso aqui para no casamento. E o que é dentro do casamento? Ah, não, é que a minha esposa, sei lá, eu não dou carinho pra minha esposa tá chateada, não sei. Ah, então além dentro do casamento, é uma questão muito pequena. Só que ele, tipo, aquilo vai crescendo e ele vai se sentindo mal, e ele vai se sentindo incompetente e aí por diante, né? Eu creio que vocês já ouviram o conceito de... Como é que o pessoal fala? Não é complexo do farsante, como é que é? Síndrome do impostor. Obrigado. Ajuda dos universitários. Síndrome do impostor. Acho maravilhoso esse conceito. Porque hoje em dia todo mundo tem essa parada. Todo mundo tem essa parada. E você pergunta, mas por quê? Ai, não. Principalmente com um psicólogo que eu atendo, assim, faço supervisão. Não, é que uma sessão deu errado e eu não sei o que fazer. Daí eu me sinto um impostor. Falo, cara, é uma sessão. Entende? É uma questão. Foi... Você vê, essa síndrome do impostor, ela vem de tanto e ela funciona tanto e é um gatilho tão grande. Por quê? Porque as pessoas se sentem culpadas. Eu devo ser um impostor. E aí é um problema, porque a pessoa tem um sentimento, ela sente culpa e aí ela se acha a síndrome do impostor. A síndrome do impostor justifica toda a vida dela. E daí ela fala, meu Deus, sempre deu errado tudo na minha vida. E aí começa a entrar nesse tipo de coisa, né? Por quê? A culpa, ela sempre vai ser uma tríade, né? E a tríade clássica da culpa é erro, culpa, punição. Erro, culpa, punição. Eu errei, eu sou culpado, então eu sou punido. É sempre assim. E aí o que acontece com essa tríade? Hoje em dia, o maluco é o quê? Porque as pessoas se sentem culpadas, não sabem por quê. Ela nem identifica o erro. E aí, quando acontece algo de errado, ela fala, o universo tá me culpando, tá me punindo. Entendeu? Então o cara tem uma vaga sensação, seja por causa que tá nas redes sociais, ou porque no trabalho tem umas linguagens meio dúbia, com a esposa não tá legal, ele tem uma sensação assim, eu nem sei onde é que eu tô errando, onde é que o outro tá errando. Eu não parei pra pensar isso, porque eu tô atrasado, eu tô aqui trabalhando, coisa e tal, e de repente ele tá olhando ali o semáforo e dá uma encostada no carro da frente, isso aí é punição. O que você emana pro universo, ele volta pra você, né? Então, assim, já investi muito dinheiro no universo, até agora não voltou nada. Mas a questão é assim, muitas vezes a pessoa, ela fica nessa, entende? Olha lá, eu sabia que ia dar errado. Uma vez eu tinha uma paciente que ela falava assim, olha, é muito interessante isso assim, as coisas elas não podem começar a dar certo, que eu fico esperando, quando é que vai dar tudo errado? Conheci um cara muito bonito, simpático, coisa e tal. Deve ter alguma falcatrua. Chama a amiga investiga o CPF dele, tira a ficha corrida, tá devendo pensão. Filha da puta. Daí a mulher vai no segundo date com a ficha corrida. Aí me explica isso daqui, tá ligado? Mas enfim, começa a dar certo com um cara legal, né? Já começa, vai dar errado, eu vou ser enganada, porque eu sempre sou enganada. Porque, veja, é a culpa. Já começa ali se sabotando, já começa a entrar nesse ciclo. E aí, quando dá alguma coisa errada numa área, nada a ver. Olha aí, eu falei. Esse cálculo nunca funciona. Eu olhei para minha pessoa e falei assim, tá, só me explica uma coisa. Vamos lá, vamos então fazer... Sou de humanas, vamos fazer um cálculo matemático aqui. Você conheceu um cara legal. Sempre dá alguma coisa errada. Me diz uma coisa, essa coisa errada, ela precisa ser uma coisa errada equivalente ou pode ser um somatório de coisinhas erradas? Tipo, pisou no Lego,
quebrou a capa do celular, perdeu o carregador, furou o pneu. Tem um somatório para dar equivalência? Como é que funciona? Tem uma nota, assim, o crush que você conheceu, ele estava na nota 7. Se eu somar, assim, 7 coisas erradas, equivale ou tem que ser uma situação errada 7? Ou quando você tem um negócio 7, a vida é tão sacana com você que te dá uma coisa errada 10, assim, tipo uma doença incurável. Como é que funciona isso? E daí a pessoa fica nesse cálculo. Por quê? Porque já gera um sentimento muito vago em relação à culpa. Porque a pessoa está aqui. As coisas estão dando certo, tipo, quando é que vai dar errado? Porque tem um sentimento vago de culpa que pode vir de vários. Eu chamo de... É o monstro de pecinha de Lego, né? Porque a pessoa ela vai tendo vários gatilhos de culpa durante o dia, assim, né? Vamos dar um exemplo. Eu não quero deprimir vocês, porque eu sei que o assunto é meio deprimente, mas vai ficar bom. O cara acorda de manhã, olha pro relógio e fala, nossa, aí, ó, já começou. Já menos um aqui, ó, na somatória. Daí ele vai levantar, né? Ele olha pro lado, tem a roupa que devia ter dobrado ontem e não dobrou. Pá, cara, preciso dobrar essa roupa. Puta, Curitiba tá chovendo. Né? Já deu 3, né? Vai pegar o celular e não carregou. Você só colocou assim na tomada, mas não carregou. Pá, como é que eu vou chamar o Uber pro trabalho? Daí vai, coisa e tal, vai pegar o café, acabou o café. Cara, se você começar a ver isso, se você não chorar em posição fetal no banheiro às 5 da tarde, entende? Você já virou uma pessoa desumana. Entende? Porque você começa isso, gente, entende? O cara vai chamar o Uber, chama o Uber, daí o Uber em Curitiba quer conversar. Quem é esse Uber? Entende? Porra, em Curitiba, meu amigo. E aí o que acontece? É que ele é assim, preferências, ar-condicionado, coisa e tal, e tem o sem conversa, né? Ninguém clica ali. Porque você fica, não, porra, sacanagem, né? Mandar um cala-boca pro cara. Senta o cara, e aí, campeão, como é que você fala? Tudo bem. Pô, e aí, doutor? Segunda-feira começando, hein? Pô, hoje acordei, falei... E às vezes você é católico, o cara fala, pô, já acordei, rezei o terço, pô, Deus abençoe. Fala, para de falar. Mas você fica com culpa, você conversa com o cara ali meio do tipo, pá, acho que eu fui meio mal com o cara. Aí você vai dar 5 estrelas, dá 2. Fala, não dá pra voltar. Né? Enfim, daí você chega no trabalho, aí... Cara, chega às 6 da tarde, você tá querendo chorar. Entende? Por quê? Porque você tem essa sensação de que você errou em algum lugar, você não sabe qual. A sensação de culpa tá constante. E a punição, ela veio. A punição é isso. Ou você transfere para um futuro próximo. Né? Então, realmente, é uma questão muito grande. Uma questão muito grande e muito evidente hoje em dia, assim. Que as pessoas elas ficam circulando em torno disso. E, muitas vezes, realmente, né? Até o Olavo fala assim, as pessoas... elas se sentem culpadas porque normalmente elas são culpadas, mas não do que elas dizem que ser. Você vê como é difícil a gente chegar na conclusão. Porque nós não somos educados e nós não somos ensinados hoje em dia para fazer esse movimento de confissão. Como é bom estar aqui, eu posso falar sobre isso. Pra você fazer esse movimento de confissão, entende? Arrependimento real, entende? Se você não faz esse trabalho, eu acho maravilhoso a confissão católica, né, o sacramento, porque é um exercício de você chegar e falar, não, onde é que eu fui que eu errei? Porque tem alguém que está vendo tudo isso. Onde é que foi que eu errei? Ser sincero. Mas daí tem aquilo que a igreja fala do exame de consciência. O exame de consciência, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa. Mas é claro que se você vai fazer um exame de consciência com alguém que está olhando tudo que você fez, ele costuma ser mais verdadeiro, né? Então parece meu filho Joaquim, assim, né? Derrubou um copo, você chega e fala, filho, quem derrubou o copo? Você só quer que a criança diga, fui eu. Pra ver se ela vai mentir, se ela vai assumir essas coisas assim. Então, nesse sentido, o exame de consciência e a confissão católica ajuda demais. Só que hoje em dia a gente não tem nem tempo para isso muitas vezes. A gente nem para e pensa, mas onde é que foi que eu errei? E olha que complicado. Quando você chega à conclusão, fala, cara, mas eu errei muito pouco. É soberba. Isso é soberba, você está sendo vaidoso. Então também hoje é muito triste porque por causa de uma desorganização, de uma desordem de vida espiritual, mas também de psicológica, até mesmo aquilo que deveria ajudar a pessoa a dar ordem é gatilho para aumentar a culpa.
Porque além de eu ser um péssimo cara, péssimo filho, péssimo profissional, eu sou um péssimo cristão. Entende? Vai vendo. Ser um péssimo cristão é uma constância. Eu falo assim, todo bom cristão assume que não é um bom cristão. Então o que acontece é nesse sentido, assim. Mas não é aquela coisa vamos melhorar, é aquela coisa que te derruba. E você começa a perder a esperança. É aí que a gente entra na culpa desesperada. Né? Um diagnóstico que eu vejo hoje em dia, até por isso que eu criei a terapia do bom senso, é que as pessoas elas começaram a ficar desesperadas. A impressão que me dá é que, sei lá, década passada... Tô velho, né? Pra falar década passada. Década passada, sei lá, 20 anos atrás, qualquer coisa do gênero, a ansiedade era o grande mal do século, né? A ansiedade é o mal do século. E aí o que acontece? Né? Todo mundo era ansioso, mas a ansiedade ainda, podemos dizer assim, é um certo tipo de comportamento não muito adequado diante, às vezes, de situações reais. Então a pessoa ansiosa, ela pode ficar muito ansiosa porque ela tem que apresentar um trabalho. Mas apresentar um trabalho é legal, não tem problema. A pessoa ansiosa, ela pode ficar ansiosa porque ela tem que cuidar da família, pagar os boletos. Então é meio que um certo tipo de preocupação a mais numa situação que não precisava. O problema é que a ansiedade hoje em dia virou desespero. Virou desespero. Porque as pessoas elas estão muito mais aceleradas. Muito aceleradas. Não dá tempo. Entende? Porque o ritmo de hoje em dia é o ritmo de story. O Chico fala isso. O ritmo da vida é o ritmo de story. É 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos. Então, ao mesmo tempo em que você se sente muito mal, muito rápido, você quer resolver as coisas também, quer se sentir muito bem, muito rápido. Então começou a entrar num certo tipo de desespero. Não só um desespero por uma falta de esperança, né, que vem a palavra, mas um desespero dessa velocidade em resolver as coisas. E aí não adianta, né? Não adianta. Tá atrasado, você sai desesperado de casa, você esquece o celular, daí quando você volta lá embaixo, você esqueceu a chave, daí você volta, o elevador para, é aquela coisa, vira uma emboleira, né? E nesse sentido é que a coisa hoje em dia já tá trágica, não tá mais triste, tá trágica, porque esse desespero ele começa a impactar todo mundo, né? Hoje em dia, não sei se tem alguém com um filho adolescente aqui, Deus abençoe, tá? Eu olho assim pro mundo de hoje em dia, olho pro Joaquim, pro Inácio, e penso, será que vai dar tempo de voltar, né? Tipo assim, o mundo tá indo por ruim. Será que quando eles fizerem 14 anos vai estar aqui? Sim. Né? Tipo, renascimento da escolástica. Sei lá, um troço assim, sabe? É pedir demais, entendeu? Cara, né? Não sei. Procura os sinais. Mas assim... Você vira pai, você fica iludido, né? Impressionante. Até lembrando dessas palestras, fazendo só um parênteses, tá, gente? Já volto. Até lembrando dessas palestras que eu dei pra paz, coisa e tal. Quanta asneira que a gente fala, né? Impressionante. Mas enfim, eu olho pro Joaquim e olho pro Inácio, né? Eu fico pensando, cara, como é que vai ser pra eles? Porque hoje em dia quem tem adolescente percebe. Antigamente existia o loser. Vocês lembram do loser? Tá? Aquela coisa assim, bem Radiohead, Los Hermanos, né? Aquele negócio meio do tipo... Mas o loser era o cara que não se adequava a um padrão. Então ele era deixado de lado. O loser ganhou status, né? E aí o que acontece? Hoje em dia, né, não é mais aquele eu tentei, mas eu não consigo me adequar, mas ainda assim eu faço o meu aqui no segundo plano. Não, hoje em dia eu nem tento. Eu nem vou começar. Porque vai dar errado. Então já não é mais loser. É o sujeito que... Porque para ser loser tem que ter tentado e perdido. Hoje em dia, assim, é a pessoa que é o desistente. Né? Então, nesse sentido, hoje é muito... Por quê? Porque isso é um símbolo do desespero. Quando a gente vê aí a questão de medicamento, de sintomas, coisa e tal, de quadros psicológicos, psiquiátricos, essas coisas assim. Né? Claro, tem muita gente tendo diagnóstico, graças a Deus, que sofreria a vida inteira. Mas tem muita gente que também acaba entrando nesse tipo de coisa por um certo tipo de postura cultural que é o que a gente tem hoje. Né? Por que hoje em dia a gente tem imagens como o Jordan Peterson e ele mexe tanto com o meio? Porque o Jordan Peterson é um cara ali que tá falando verdades. Verdades duras, nuas. Não, ele só tá falando coisa meio óbvia. Eu olho pro Jordan Peterson e eu penso assim, tipo o Chesterton, né? Tem dia que você vai falar que a grama é verde. Você vai ter que chegar nesse dia. Né? Mas por quê? Por que ele chama tanta atenção? Porque nós temos uma geração de pessoas que
Quem trabalha com empresa, não sei se alguém que trabalha, sabe, tem todas essas histórias, assim, né? O cara chega, né? O cara chega no trabalho, dá 2 semanas ele vai embora. Hoje tem o Quit Silence. Como é que é isso? Eu olhei de novo para a Natália porque ela acertou uma, vai acertar a segunda. Como é que é? Isso. É isso. Muito obrigado. Mais um universitário. Silence Quitting. É isso, né? Isso. Obrigado. Eu não vou tentar... Saindo na surdina, tá? Saída francesa, como diríamos na minha época. O que acontece? É o sujeito que ele só não vai mais pro trabalho, ele não responde mais e-mail, ele não aparece mais. Cara, que porra é essa, cara? Você não tem coragem de... Eu lembro que minha esposa, quando ela trabalhava numa agência de publicidade, ela comentou que uma estagiária, para poder pedir demissão, a mãe foi junto. Não precisava pedir demissão, né? Minha mãe veio conversar com vocês. Não precisa não, querida. Pode voltar para casa, a gente já entendeu. Uma evitação. E que a menina chorava compulsivamente enquanto a mãe, porque teve crise, enfim. E as pessoas falaram, mas a menina chegou aqui, botou uma banca, deu esporro em gente velha, né? Do sentido assim de profissional já tá mais velho de casa, coisa e tal. De repente, assim, deu 3 semanas, ela desistiu. Então, hoje em dia tem isso. Ou seja, isso é um exemplo de um desespero. Porque hoje em dia as pessoas têm desespero de entrar e desespero de sair. Se a gente for entrar aí na seara dos relacionamentos amorosos, então cada um pega um copo de cerveja, um lenço e vamos chorar junto. Porque é isso, gente. Eu falo hoje em dia que tem um público, né? Eu falo que eu nunca vou parar de atender, porque se você parar de atender, você perde o contato com a realidade dos dramas atuais, né? Então, quanto mais você atender, mais contato você tem. Então, vai ter uma galera que fala, não, eu quero atender cada vez menos. Eu não quero atender cada vez menos. Se você quiser, eu quero atender cada vez mais. Mas a questão é assim, hoje em dia, sei lá, deve fazer uns 3, 4 anos aí, eu comecei a perceber que tem um perfil de mulher. Que é a mulher de 30 anos, solteira, que quer viver a castidade e ter família. Gente, que sofrimento. Entende? Porque não tem homem. E as mulheres falam, não tem homem. Você fala, não, aqui não tem homem. Não tem homem. Entende? Né? Então, o que acontece? Esse tipo de perfil, quantas vezes essa pessoa que está querendo vivenciar uma religião, coisa e tal, mas está desorganizada, quantas vezes ela não entra em relacionamentos de uma forma alucinada e sai de lá de outra forma alucinada? Entende? É aquela coisa, se foguete não dá ré, dá assim, ele vai pra cima. É absurda a velocidade de intensidade de sentimento. E isso é o quê? Desespero. Entende? Então, nós, hoje em dia, a gente tem que prestar muito atenção nesse desespero. Porque é uma marca que eu percebo que é muito frequente e é muito recorrente em todas as áreas, em todos os profissionais, em todo mundo. Né? Tanto que, se não é um desespero, a gente está sempre apressado. Né? Tamo na correria. Isso é, né, é a frase mais clássica. Né? Tamo na correria, tamo na correria, tamo na correria, tamo na correria. Né? Nesse sentido. E aí o que acontece? Então, se nós temos esse cenário, e esse cenário é movido por uma culpa que gera uma ansiedade, mas hoje em dia eu vejo como um desespero, como é que a gente sai desse cenário? Agora vem o turning point. Agora vamos... Tá? A gente não sai. Acabou a palestra. Tô brincando. Caralho, o Jota virou niilista. Como é que ele vai conseguir sair desse desespero? Como é que vai funcionar, né, essa saída? O que acontece é que muitas vezes as pessoas elas ficam no mundo das ideias, né, na nuvem, como diria a nossa presidenta Dilma. Fica na nuvem, entende? Estocando ar. Dá uma saudade da Dilma às vezes, né? Tá voltando. Ela vai lá pra China, não vai pra um banco do caramba lá? É legal ela mais próxima, tomando café com a gente. Tô lendo aquele livro, como é que é o nome do livro? Lembra daquela entrevista? Era excelente. Figura oculta que vai atrás da criança, que é o cachorro. Que matriz simbólica. Too many jokes. Mas a questão é assim, quando a gente... O que acontece é que esse mundo afetivo, sentimental, ele pode funcionar sozinho na sua vida. Ele pode ter um impacto emocional muito grande e você, entre aspas, fica funcional no resto, mas a tua cabeça não está presente no local onde você está. Né? A mulher está lá trabalhando,
pensando no namorado que não mandou mensagem ainda, calculando o tempo, tá? Daí ela entra no Instagram de vez em quando, puto, o cara deu like lá numa menina, quem que é essa menina, mas não pode mandar mensagem. Daí chega em casa, vai brigar com o namorado, enquanto tá brigando com o namorado, coisa e tal, tá ali pensando, pô, mas é meu trabalho, eu precisava terminar tal arquivo. Coisa... Então, assim, a dificuldade de estar onde você está, né? Hoje em dia tem a galera que fala do presença real, hoje em dia não, faz um tempo. Presença real, mas falaram tanto de presença real que eu não aguento mais esse negócio de presença real, entende? Pra mim, presença real é quando você topa o dedo na quina da mesa, aí você tá integralmente no agora, né? Focado no seu dedo. Mas a questão é assim, querendo ou não, é isso. É você, a pessoa ela não está ali no momento, ela não está vivenciando a situação. Ou ela está pensando em algo que aconteceu antes, ou ela está pensando em algo que vai acontecer depois, né? Um exemplo disso é... Antigamente, quando a gente ia numa festa, numa balada, né? O que acontecia era o quê? Você ia naquele lugar, você pagava a entrada, entrou, agora aguenta, entendeu? Por quê? Porque é o que você tem hoje. Hoje em dia, as pessoas chegam na porta, mandam mensagem, como é que tá aí, bababá, entrou dentro, daí vê a história do outro, daí corre pra lá, daí corre pra lá. Você fala, cara, você fica em movimento. Não fica mais, você não aposta as fichas em uma coisa e vai, né? Até hoje eu fico abismado, como é que as pessoas faziam antigamente? Você encontrava o cara no domingo e falava, ô brother, vamos assistir tal filme? Você pegava lá o jornal e falava, ó, tem sessão quarta-feira às 7h30 da noite. Lá no Shopping Curitiba. Vamos. Cara, isso foi domingo. Quarta-feira, 7 horas da noite, você tava lá. E o cara aparecia, entende? Cara, é impressionante isso. Né? Hoje em dia, o que a gente combina aqui, chega em casa e não lembra. Ou então você começa a conversar, sei lá, tipo, vou buscar minha esposa. Esse é um clássico, né? Onde é que você tá? Tô aqui. Aqui aonde? Tô aqui na porta. Tá, já cheguei. Não, mas é aqui dentro. Era mais fácil antigamente, entende? Tô na porta, você chega, você espera. E às vezes você ia lá, você ficava olhando. Pô, o brother não veio. Você xingava muito no Twitter? Não, o que você fazia? Vou assistir sozinho essa porra. De bobeada, você chegava em casa e ligava pro cara no dia seguinte. O que aconteceu? Ei, cara, não consegui ir. Beleza, tá tudo bem. Ninguém morreu, né? Então, hoje em dia, não tem mais essa realidade. Eu tô muito parecendo no meu tempo, né? Na minha época. Mas enfim, mas é verdade. É bom ficar um pouco velho por causa disso. Mas a questão é assim, então hoje em dia não tem essa presença. A pessoa não tá onde ela está, né? O primeiro movimento para começar a sair da culpa desesperada é realmente fazer esse exame de consciência. E nesse exame de consciência, que normalmente a gente faz no final da noite, nesse exame de consciência é você tentar entender o que foi que aconteceu hoje. Por isso que tem muita gente que faz diário. A gente até às vezes já falou lá, faz diário, até oriento às vezes um paciente a fazer diário, né? A pessoa fala, mas como é que é diário? É meu querido diário? Se quiser pode ser também, escreve, bota figurinha da Frozen, se quiser, fica à vontade. Mas a questão é assim, às vezes a pessoa tem que fazer um diário por uma primeira razão, ela rever os sentimentos que ela teve durante o dia. Para poder fazer uma distinção entre as coisas. O que aconteceu hoje? Aconteceu tal coisa, depois eu fui para tal coisa, aconteceu tal coisa. Por que eu tô meio triste hoje? O que foi que me deixou meio triste? Então, o primeiro é ela relembrar o dia dela, né, nesse exame de consciência. Né, meio como se fosse o Google Agenda ali mesmo, assim, dando check nas coisas que aconteceram. Segundo, ela conseguir relembrar as situações que ela passou, enfim. Nessa situação, qual foi a minha reação, o meu sentimento e tudo mais, blá, blá, blá. E terceiro, é para ela também perceber que, pera lá, tem situações que eu não tenho resposta. Porque nessa ansiedade que a gente tem, a gente quer saber se a pessoa ficou chateada ou não. A gente mal terminou de conversar com a pessoa. Ou às vezes já aconteceu isso comigo. Eu termino de atender o paciente, desliga ali. Eu penso, o cara parece que ficou meio chateado. Será que ele ficou chateado? Isso começa a consumir a pessoa. Porque ela quer saber, você ficou ou não ficou chateado? Por isso que o solteiro não tem minuto de paz nessa vida. Que o cara vai lá e dá like no story. O que quer dizer isso? Caralho, o que acontece com o exame de consciência é você também poder perceber que, tipo, cara, tem coisas que eu não sei a resposta. E tá tudo bem. Entende? E tá ok. Entende?
E é sobre isso. Então, assim, é você olhar para essa relação e falar, eu não sei. Como que eu vou saber isso? Acho que meu chefe ficou chateado. Quando que eu vou saber? É sexta-feira. Vou ter que esperar segunda. Só que essas percepções, elas precisam ser um exercício mesmo. Um exercício constante. Entende? Porque aí vai começar a acontecer o quê? Você vai começar a perceber que, pera lá, existe o que as coisas aconteceram e existe como eu reagi. E quando eu penso em como eu reagi, eu tenho liberdade para reagir de outra maneira. Será que eu reagi certo? Será que eu não reagi certo? Né? É isso que acontece na confissão católica, de fato, né? No sacramento. Você vai lá e fala. Eu acho maravilhoso, né? Aquela frase, vai e não peques mais. Né? Dá vontade de olhar pro padre e falar, é sério? Você tá de sacanagem comigo. Como é que vai e não peques mais, padre? Né? Eu acho maravilhoso aquilo. Mas veja, aquilo é um baita de uma confiança, né? Que a igreja, que Deus está dando em você, no sentido de, eu acho que você pode mudar, ao ponto de não pecar. Né? Então o que acontece é, quando a pessoa começa a rever os seus sentimentos, ela pode começar a perceber que eu poderia reagir de outra maneira, eu poderia fazer de outra forma, eu poderia agir de outra forma, conversar de outra forma, abordar a pessoa de outra forma. Posso ou não posso? Tenho margem ou não tenho margem? O jeito que eu fiz está errado. Qual outra possibilidade que eu tenho? Porque aí, querendo ou não, só de você levantar essas hipóteses, você começa a entrar na tríade da responsabilidade. Que é escolha, consequência, responsabilidade. Claro que a escolha pressupõe o quê? Liberdade. Opções. Né? Mas para não ficar uma tríade da culpa em um quarteto da responsabilidade, eu reduzi para 3. Então, o que acontece? Você escolhe, você tem uma consequência para a sua escolha e você responde diante dessa consequência. Então, um paciente, uma pessoa que começa a perceber essas possibilidades de mudança no seu dia a dia, ela começa necessariamente a ficar mais responsável. Entende? Por isso que também o Jordan Peterson faz tanto sucesso do Clean Up Your Room. Né? Arrume seu quarto. Agora eu falei inglês direitinho. Arrume seu quarto. Por que funciona? Porque o arrume seu quarto é uma escolha que você pode fazer todo dia. E é uma escolha pequena. Claro, se você não tiver 3 mantas, como é em Curitiba, e 14 travesseiras. Né? Daqueles memes que o cara vai dormir assim, tem tipo 7 fileiras de travesseira, tá ligado? Tipo, virou um sofá a cama, né? Mas o que acontece nesse sentido é o quê? Você pode escolher. E no outro dia você pode não escolher. É o pequeno, é o micro. Entende? Só que acontece, né? É difícil porque num mundo desesperado, eu já fiz esse exercício. A cara do paciente foi maravilhosa. O que eu faço para diminuir essa angústia, coisa e tal? Assim, comece devagar. Entende? Eu já fiz isso, não deu certo. Né? Começa o negativismo, né? Então o que acontece? É começar devagar. Né? O que é o bendito hábito que as pessoas... conquista das virtudes, né? Parece um negócio assim, tipo, nossa, assim... Conquista das virtudes, às vezes, é o quê? Você começar pequeno. Você nunca vai ser um cara prudente, né? Se você não olhar e falar, faltou café, vou comprar café. E volto com café, né? Ou se você faz tudo na base da última hora, né? Na base da procrastinação, café, Red Bull, entende? E Viva Mil. Maravilhoso. Mas o que acontece é o quê? Para você conquistar essas grandes virtudes, você vai ter que começar pequenininho. Então é nesse sentido, é organizar esse pequeno, é organizar esses pequenos hábitos, né? Se você for sanguíneo igual eu, você tem um problema a mais. Mas isso a gente conversa outro dia. Mas a questão é o quê? É você começar aos pouquinhos. Percebendo que você tem poder de escolha em coisas pequenas. Eu posso organizar a minha casa de uma maneira melhor do que eu organizei ontem. Eu posso lavar uma louça. Eu posso me organizar para ir na academia. Eu posso, né? Tem aquela galera assim, também muito perseverante do... leia 10 minutos por dia, né? Você entra no cofre e você pensa, tem que estudar 18 horas por dia.
Já reduziu tanto, não, 10 minutinhos tá bom, né? Tá bom já. Por quê? Por causa disso. Só que o desespero faz o quê? Não, eu preciso mudar de vida. Daí o que o cara faz? Amanhã eu vou acordar às 5 da manhã. O Milagre da Manhã. Vocês leram esse livro já? Milagre da Manhã é acordar, meu amigo. É esse, velho. Milagre da acordar. Caralho, acordei. Eu já tô na fase do Milagre da Manhã, é o acordar de manhã, né? Porque eu tô acordando de madrugada, porque nasce acorda de madrugada. Então, assim, Milagre da Manhã, acorde 5h30. 5h30. 5 a.m. Club. Eu não vou xingar, tá? Tem muitas imagens bonitas aqui. Mas eu pensei, porra. Falei, porra. 5 a.m. Club, meu amigo, 5 horas da manhã. O cara tu foi dormir 9 horas da noite? Junto com a minha avó? Porra. Mas o que acontece? Não, vou fazer. Então o cara, ele não tem ordem nenhuma, nada. Então daí no dia seguinte ele quer acordar às 5 da manhã, ler um livro de meditação, né? Cara, você vai pegar 5 horas da manhã, Santo Afonso de Ligório, entendeu? Sério? Não vai, né, cara? Não, eu vou pegar esse livrinho aqui, Suma Teológica, tá ligado? Tá, então 5 horas da manhã ele vai fazer uma oração. Aí vai emendar no terço. Cara, ele vai dormir. Se ele já deu uma capotada no livro ali, metade do creio já capotou, né? Então o que acontece? Depois disso, ele vai querer fazer uma atividade física que ele nunca fez, certo? Vai pra academia. E ele quer que tudo isso seja até às 7. O problema também é esse. Um cara destreinado desse pra fazer um negócio desse vai acabar 11 da manhã, né? Com idas e vindas. Não, é até às 7. Até às 7 eu tomo meu banho, entende? Né? Posto um story no espelho com oração do dia, terço, check, atividade física. Dia só tá começando. Ou aquele bumerangue que fica aparecendo. Tá ligado? Se não postar, não. Eu acho que a galera hoje em dia acha que Deus tá tipo. Postou no Instagram? Não postou, então. Tem muita gente no mundo, só quem posta eu consigo. Mas o que acontece é assim. Mas como que você sai de um negócio desse pra isso? E mais, ele tem a expectativa. É bonito. É. É inocente? É muito demais, né? Ele sai disso, uma expectativa que ele vai fazer isso a partir de então todo o santo dia. Cara, não vai funcionar. Então, muitas vezes eu chego pro paciente e falo assim, tá, vamos lá, você quer mudar de vida. Beleza. O que você quer mudar? E normalmente vem o quê? Questões genéricas. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero fazer mais caridade. Eu falo, cara, se você não metrifica, você não tem como saber. Você... Entende? Ler mais. Esses dias mandaram uma mensagem na caixinha lá do Matheus Basso. Eu queria aprender a ler mais, como é que eu faço? Eu adorei, porque o Basso falou assim, olha, preste atenção, a cada nova palavra que eu escrevo, você lê mais uma palavra. E se eu continuar escrevendo, vai ser mais outra palavra. Veja só, você já está no segundo parágrafo da minha resposta. E ele vai falando, tipo, eu faço para ler mais, você lê mais? Enfim, mas a questão é essa, né? Aí o sujeito fica nessa, é muito vago, é muito vago. E a questão é o quê? Espiritualmente falando, entende? Espiritualmente falando, é claro que a gente vai ter, né, essa questão de sempre tentar ser melhor e nunca conseguir. Eu falo que o São Francisco, desculpa São Francisco, ele ferrou a nossa vida. Né? Porque o São Francisco fala, eu sou o maior pecador de todos. Pô, São Francisco, você é o maior pecador de todos, eu fico aonde? Entende? Então é claro que o catolicismo tem isso. Essa questão de nunca estar... Né, você sempre tem o que melhorar e nunca você pode olhar e falar, não, beleza, acho que eu cheguei lá. Não dá pra falar isso. Eu entendo isso. Só que pra você ordenar a vida vai ter que ser em questões muito, muito práticas. O São Padre Pio, quando resolve fazer um hospital, ele não resolveu fazer um hospital assim, queria fazer um hospital. Não, ele chamou pessoas, ele fez campanha, ele arrecadou dinheiro, ele até foi acusado de fraude, né, de ter roubado dinheiro, ele... Com certeza deve ter conversado com o pedreiro, deve ter dado lá umas broncas, não sei quem. Ele fez coisas práticas. Então, como eu faço para ser uma melhor pessoa? Fazendo coisas práticas. Que no começo vai tentar fazer o quê? Dar uma diminuída nesse desespero. Nessa ansiedade, nessa aceleração. Então, às vezes eu falo para o paciente assim, tá, o que você quer fazer? Então, escolhe uma coisa para fazer.
Ah, eu vou acordar cedo todo dia. Não, todo dia não. Escolhe 2 dias pra você acordar cedo. Ah, então segunda. No segundo você não vai acordar. Você vai ficar vendo... Vai ficar ouvindo lá o Fantástico. Porra, daqui a pouco essa piada vai perder a graça porque ninguém mais escuta o Fantástico. Mas a questão é assim... Ninguém mais entende o fator ansiolítico dessa abertura. Mas a questão é assim... Não, segunda não. Esquece segunda. Ou no segundo dia vai ter... Tá, terça e sexta. Tá bom, terça e sexta então. Nos outros dias é lucro. Por quê? Porque você abaixou a expectativa. Desespero é uma expectativa desgovernada, entende? Desespero é um negócio assim, né? Expectativas foram criadas, foram pra faculdade e moram sozinhas, entende? É um negócio assim, gigantesco o desespero. O que você tem que fazer? Você fala, calma, a gente vai começar devagar. Com metas possíveis, como o pessoal diz hoje em dia. Porque se não faz isso, a pessoa ela sempre vai se frustrar. E vira um ciclo de frustração atrás de frustração. Frustração atrás de frustração. Frustração atrás de frustração. Né? Por quê? Porque algum dia você não vai acordar cedo. Não porque você não quis, sei lá, porque realmente o celular não carregou. Não deu certo. E aí o que acontece com o cara do acordar cedo às 5 da manhã? Se ele consegue 2 dias seguidos, no terceiro dia ele acorda às 6. Aí ele desiste de todo o resto. E nós somos assim. Infelizmente nós somos assim. Né? Então começar por pouco diminui essa ansiedade. Depois de começar por pouco, você começa a perceber, tá, eu tenho escolhas. Eu posso alterar minha vida como acordar em tal hora ou não acordar em tal hora. Eu consigo em um dia rezar o terço, no outro dia eu falhei, mas acho que amanhã eu tenho 2 experiências, o que eu consegui e eu não consegui. Então acho que amanhã eu vou conseguir. Vou prestar mais atenção nisso daqui. E é o clássico, se for fiel no pouco, me confiará mais, né? Então você começa a ser fiel no pouco, até essas coisas começarem a ter uma constância. Mas o principal, quando eu falo de responsabilidade, né, eu já chego na maturidade, quando eu falo de responsabilidade, uma das coisas que eu falo é você tentar sempre substituir, em qualquer sensação de culpa, você substituir por responsabilidade, até mesmo na frase que você formula. Em vez de você falar, eu me sinto culpado por, você vai falar, eu me sinto responsável por. Só de você mudar esta palavra, nossa, parece o segredo, né? Você muda uma palavra... Olhe pro espelho e diga, eu sou um vencedor. Você é um fracassado. Né? Mas o que acontece assim... Mas por que eu falo isso? Porque, veja, quando você fala eu sou responsável por, já não é um sentimento integral. Voltando à questão do namoro que acabou. A culpa é de quem? Quando você pensa, a responsabilidade é de quem? Aí você consegue falar dos dois. Mas em que nível? Então, com a responsabilidade, você começa a trabalhar com essa questão de, a responsabilidade é dos dois, por ter terminado lá, não deu certo. Qual que é a sua cota de responsabilidade? O que foi que você fez, que você reconhece, que estragou seu relacionamento? É muito mais fácil. O cara pode falar, pensei muito no trabalho, não pensei na minha esposa, beleza. Aí chega pra ex-mulher lá e fala, qual que é a sua cota de responsabilidade? Né? Ela vai dizer, não, é que eu vi que meu marido estava lá muito workaholic, coisa e tal, eu fui ficando ressentida e não conversei com ele nunca. Aí quando eu fui conversar, virou um vulcão, eu não consigo mais perdoar ele por ter me abandonado, sei lá, qualquer coisa do gênero. Então, nesse sentido, é que você começa a perceber que, conseguimos dividir aqui a conta. Entende? Conseguimos fazer esse processo. E aí, nesse sentido, é que a gente vai olhando e falando, eu sou o responsável pelo quê? Cheguei no trabalho, o chefe me olhou com cara feia. Eu sou responsável pelo quê? Talvez eu descubra daqui meia hora. Mas talvez até agora não tenha razão. Entende? E tem muita gente que faz isso, né? É comigo. E sempre é pessoal. Ninguém gosta de mim. Com essa empolgação toda, acho que estão certos. Mas a questão é assim, fica essa coisa assim do... Ou é o inseguro, que é o que foi que eu fiz de errado, ou é presunçoso. Estou cercado de idiotas. Entende? Mas não é aquele cara assim, mas o que foi que aconteceu aqui? Às vezes você tá ali no ônibus, alguém te empurra, coisa e tal. Qual que é a minha responsabilidade nessa bagunça aqui? Nenhuma. Eu não fiz nada pra esse sujeito estar revoltado. Então ele deve estar revoltado contra coisa, não é comigo. Você tá no trânsito, o cara... Né? Assim, isso, buzina mais 3 vezes que as asas aparecem, você voa por cima. Mas a questão é assim... Mas a questão é essa, o que eu tô fazendo de errado pra esse cara? Você dá uma olhada rápida e fala, cara, não tem nada.
é o cara que está ali com pressa, mas não tem como saltar, né? Não tem como evaporar. Você começa a olhar para isso, normalmente o primeiro movimento é muito difícil, porque a responsabilidade te traz uma ideia existencial maior e vai te trazer possivelmente um sentimento de arrependimento, porque você começa a perceber que eu escolhi as coisas erradas da minha vida. Para o culpado, normalmente esse primeiro movimento é por isso que ele nunca pensa em responsabilidade, por quê? Porque para o culpado, o que ele está esperando? Um salvador que absolva ele, sem ele precisar reconhecer porra nenhuma. Então, o movimento de sair dessa culpa desesperada para uma responsabilidade, né, para uma maturidade já responsável, é o sujeito olhar e falar, não, eu também estou contribuindo para o caos. Entende? É o sujeito não acordar de manhã e ter que ir para o trabalho pensando a culpa é do capitalismo. Entende? Talvez a culpa seja tua porque você abandonou a faculdade porque você está fumando maconha. Sei lá, qualquer coisa do gênero. Entende? Mas o que você pode fazer diante disso? Aí a gente começa a entender o Viktor Frankl, aí a gente começa a entender, né, sei lá, padres da igreja, aí você começa a entender santos, que olha pra você e fala, tá, mas você vai melhorar hoje ou vai esperar morrer? Né? Então aí você começa a reparar esse tipo de coisa. Pô, eu tenho uma capacidade de melhora. Eu tenho uma capacidade de alteração. E a responsabilidade fazendo isso, num primeiro momento, vai ter que ter essa humildade e esse reconhecimento. Por isso que o catolicismo já dá um treino no cabra, né? Teve um amigo meu, que também é psicólogo, que falou, tá, mas o que você acha que o catolicismo ajuda, né, no desenvolvimento da personalidade? A gente tá falando do negócio das 12 camadas, mas o que você acha? Eu falei, olha, ele já dá uma perspectiva de começo, meio e fim. E além, né? Então ele já dá uma perspectiva. Ele já chega assim, né, com o sarrafo lá em cima. Né? Ah, legal, ser legalzinho, bonzinho, não, mas tem que ser santo. Entende? Mas o que acontece é o quê? Você já começa entendendo que tem um caminho a ser trilhado e um nível de exigência. Né? E que todo mundo é pecador. Né? E aí, nesse sentido, é que para um cristão, para alguém com esse tipo de visão, ou até um pouco mais conservador, não precisa necessariamente ser cristão, ajuda porque ele vai reconhecer e falar, não, eu também sou responsável por isso. Não sou uma vítima do sistema. Eu também sou responsável por isso. Qual que é a minha cota de responsabilidade disso daqui? O que eu estou fazendo na minha vida? E aí a responsabilidade é maravilhosa. Porque a partir do momento que você é responsável, o que é responsabilidade? Você responder por algo. Se alguém chegar aqui e falar, quem é psicólogo? Né? Vocês têm mais psicólogo aqui? Tem que erguer a mão. Entende? Eu erguei a mão. Quem aqui é formado em educação física? Tem coisas que são vergonhosas, mas... Eu adoro quando a pessoa erra na vida e fala, não, acho que é que eu tive que aprender algumas lições, né? Tipo assim, a vida no workshop, meu amigo. Entendeu? Você errou, você não devia ter feito aquela faculdade. Mas enfim, eu respondendo, eu não tenho mais medo das consequências. Não tenho mais medo. Porque Porque imagina se alguém chega assim, quem que é o psicólogo? Se eu tivesse numa dinâmica de culpa e insegurança, eu vou falar, ai meu Deus, o que ele quer comigo? Será que levanta a mão, não levanta a mão? Pô, me descobriram aqui. Né? É igual uma amiga minha que ela fala que ela também é muito sanguínea. Ela fala assim, sanguínea, ele é tão salame, né? A galera do Rio Grande do Sul tem esse termo, né? Sanguínea é tão salame que se ele passa no detector de metal do aeroporto e apita, ele pensa, cacete, será que eu trouxe uma arma? Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Será que sem querer, né? Pensei que era o isqueiro, eu trouxe revólver, sei lá, um negócio assim. Mas a questão é assim, a dinâmica da culpa faz isso. Todo mundo que chega em contato com você ou vai conversar com você é possivelmente um novo carrasco que vai te punir e que vai te cobrar, entende? Então muitas vezes a pessoa fala, não, às vezes eu estou no trabalho, eu quero passar desapercebido, entende? Eu chego na faculdade, tomara que ninguém me veja, tomara que ninguém pergunte. Aí é você que o professor pergunta. Mas a pessoa vive acuada. Porque a qualquer momento pode ser um gatilho de acusação, ou de culpa, ou de não saber responder. Né? Agora, na responsabilidade, se alguém chega e fala, quem é o Jota aqui? Eu vou falar, eu. O que você quer comigo? O que aconteceu? Entende? Foi você que fez tal coisa? Não foi. Não foi, não.
Não, mas disseram que foi. Eu falo, mas não foi. Entende? Ou você chega em casa, um relacionamento em que as pessoas estão mais pra maturidade responsável, quem dera, do que pra... Eu chego em casa e falo, meu bem, pô, né? Por que você me tratou mal hoje no café da manhã? O cara na culpa, ele vai começar a falar, não te tratei mal, é você. Aí a culpa inverte e vira agressão, né? O Jordan Peterson fala isso também, né? Da coisa do... se você tem medo dos homens fortes, você não sabe a catástrofe que os homens fracos... Como é que é? A capacidade que os homens fracos têm, né? Mais um universitário, muito obrigado. A capacidade que os homens fracos têm de destruir, fazer as coisas. Por quê? Porque o homem fraco, quando acusado, ele vai pra cima. E às vezes a dinâmica do casal é baseada nisso. É duas pessoas querendo se defender, porque a culpa não é minha, a culpa é tua. Não, por que você falou assim comigo hoje de manhã? Pô, mas também olha a cara que você acordou, cara. Mas toda manhã, daí você vira, toda manhã. Mas toda manhã você tá me tratando assim? Porra, mas desde que eu te conheço. Desde que eu te conheço. Entendeu? É que você é igual teu pai. Porra! Você vai aumentando a justificativa pra poder falar pro cara, você foi grosso comigo hoje de manhã. Numa dinâmica de pessoas que a gente espera mais madura, é aquela coisa, fui. Desculpa. Vou tentar melhorar. Lindo, né? Vamos se funcionasse. Eu fico imaginando assim, como é o casal de dois fleumáticos, sabe? Isso deve ser Isso é interessante, né? Deve ser interessante. Né? Meu bem, que foi? Não, deixa quieto. Tá bom. Cara, que legal! Sabe? Dois melancólicos não dá, porque fica um pensando, ele me tratou mal, será que eu falo, será que eu não falo? Nossa, ela tá me olhando estranho, não sei se é comigo. Aí fica os dois assim, tipo... Né? Aí quando vão conversar tem uma tabela do Excel, assim, né? Tipo, todas as variáveis, assim, as conversas. Porque quando primeiro eu quero te contar, você sabe do meu passado, que quando eu tinha 4 anos, aquela minha colega tava... Então isso é muito grave pra mim. Oh, meu Deus, você tem 47. Entendeu? Mas enfim. Agora eu, sanguíneo, né? Casado com uma colérica, enfim, né? A gente gostaria que fosse assim, não, desculpa, foi mal, coisa e tal, né? Blá, blá, blá. Às vezes é tiroteio, mas também resolve, né? Não fica deixando pra amanhã. Né? Mas a questão é essa, assim. Uma pessoa que é responsável, ela começa a não ter medo de responder até, inclusive, pelas suas faltas, pelas suas falhas. Né? Eu estacionei o carro aqui na frente. Eu pensei, tá na hora de estar? Não, não tá. Então, beleza. Esse dia chegou uma multa, porque eu, sei lá, furei o trânsito lá em São Paulo. Entende? Né? Não sei o que aconteceu. Uma pessoa que você fala lá, preciso prestar mais atenção. Começa aquele negócio assim, meio... é quase como se fosse um escrúpulo obsessivo, né? Começa aquele negócio assim, tipo... O cara fala, vou ter que pagar, né? Olha bem, chegou uma multa. Vou ter que pagar, paciência. Manda aí. Mas vai fazer o quê? Entende? O inseguro ali, o da culpa, ele fica tentando, não pode ser, velho, o dinheiro, fica aquela lamúria, que fica uma autocomiseração, né? Então é por isso, assim, porque quando você está responsável, quando você começa a olhar mais por esse prisma, você começa a olhar e falar, eu posso responder as coisas, vou fazer cagada? Vou. Mas se eu fizer alguma cagada, e se eu perceber que é cagada, eu corrijo. E se eu for corrigir e fizer outra cagada, eu tento corrigir de novo. E se eu vou ficar tentando corrigir até o final da vida, então. Isso daqui. Entende? E eu não vou ter medo. E isso vai fazer a minha identidade como pessoa ser muito mais fortificada. Aí que a gente entra na tal da maturidade, né? Porque hoje em dia também é isso, né? Maturidade, todo mundo vem de maturidade. Pra ser mais maduro, mais maduro, mais maduro. Pra mim, maturidade é o quê? Responder adequadamente às circunstâncias da sua vida. Pra mim, maturidade é isso. Então tem a ver com responsabilidade, porque é você responder. Então pra mim, é claro que eu com 38 anos e um outro cara de 38 anos, eu casado, sendo psicólogo, coisa e tal, e outro sujeito lá que, sei lá, não tem filho, coisa e tal, e tem uma startup, blá blá blá, tá ganhando muito mais dinheiro que eu. O cara lá, ele tem uma responsabilidade, ele tem que responder às circunstâncias da vida dele diferente da minha. Entende? Mas ele vai ter que responder. Então a maturidade para mim é uma capacidade de você ir respondendo adequadamente, ou mais adequadamente do que inadequadamente, às circunstâncias da vida de uma forma que você tem uma constância, tem uma solidez, entende? Em que você consiga olhar para as coisas e você
Ah, errei, mas eu não costumo errar. Então tá tudo bem. E eu tenho capacidade de corrigir. Entende? E é por isso que muitas vezes, né, tem gente que fala assim, Jô, tem essa coisa da leveza, do bom humor, que você tira sarro, coisa e tal, blá, 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 blá. Sim, isso é uma forma que eu percebi que, assim, se eu começar a me levar a sério demais, que é uma dinâmica de controle, que é uma dinâmica de quem tem medo de errar, que vai gerar um desespero. Nossa, todo mundo achou que a criança tinha caído, né? Sobreviveu. Quando até me perdi aqui. Eu lembrei do Inácio, ele aprendeu a subir no sofá, mas não a descer. Então vocês imaginam o que acontece. Ai. Mas quando eu começo a olhar as circunstâncias da minha vida e vou respondendo ela, eu começo a ganhar uma solidez, eu começo a ganhar uma maturidade, porque eu tenho uma constância. Se eu errei, eu começo a corrigir de novo, e eu começo a ver que eu tenho liberdade. E se eu percebo que, né, como no meu caso, fiz educação física, pra quê, Senhor Jesus? Vou fazer psicologia. Então, em algum grau, naquele nível, eu não era responsável tanto assim. Mas em algum grau eu falei, não, vou ter que responder adequadamente essa cagada de 4 anos. Entende? Aí eu tive que fazer uma migração diária para ir para psicologia e fazer a faculdade. Eu tive que responder a isso. Podia ter me formado antes? Podia, mas não me formei antes. Então vou ter que responder a isso. Mas beleza, toca o baile. Entende? Então, nesse sentido, é que a maturidade, então, é quando você começa a ter uma solidez de, beleza, eu consigo dar conta das coisas, eu consigo responder, e se tiver algum imprevisto que eu cometi, ou se tiver algum imprevisto da vida, eu acredito que eu posso ter uma margem de manobra aqui para resolver. Entende? E aí sim a gente chega nessa maturidade responsável, porque uma coisa depende da outra. Assim como hoje em dia a culpa ela é desesperada, a maturidade vai ter que ser responsável. Senão não tem pessoa. Entende? A responsabilidade faz isso. Você começa a ver, hoje em dia o pessoal adora isso, né? Você começa a ver um personagem. Na verdade, o que você começa a ver é o quê? Você começa a ver uma identidade que se constrói e você consegue até prever coisas do futuro, planejar as coisas. O maturo não consegue planejar. O pessoal fala que a maior força do ser humano é a personalidade. Eu acho que a maior força do ser humano é a imaturidade. Né? Basta conviver com o imaturo que você vê, meu Deus do céu, é uma força intransponível. Entende? Começa a ver essa dificuldade. Mas na questão é o quê? Por quê? Porque a pessoa ela não percebe o que ela faz. E ela não percebe as possibilidades que ela tem. É só uma pessoa responsável que começa a ter uma ideia de... Quando a gente fala de virtude, de pecados possíveis, a gente está na quaresma agora, né? Estamos gravando esse vídeo aqui na quaresma 2023. Então, quando a gente fala dessa questão das virtudes, qual que é o seu pecado que você mais pode cair? Que você tem mais facilidade em cair? Você só descobre isso quando você começa a ser responsável. Aqui eu consigo, pá, ferrou. Aqui eu consigo cair de novo aqui. Você começa a perceber, o meu problema ali é avareza. Preciso trabalhar isso daí. Mas a gente só chega nesse nível se a gente começar a fazer esse processo de formiguinha até conseguir coisas maiores com a responsabilidade. Tá bom? É isso por hoje. Tá?